Agora, para as crescentes tensões nas ruas de Hong Kong. Policiais e manifestantes entram na 11ª semana de confrontos com forças chinesas acumulando-se na fronteira. As tensões estão aumentando em Hong Kong. Manifestantes cercaram uma delegacia e agora a polícia de choque saiu em força. Cones de trânsito, malas e ponteiros laser. Estes são alguns dos objetos transformados em equipamentos táticos pelos manifestantes em Hong Kong. Não iremos para casa. Não iremos até que tenhamos a vitória final. Isso foi Hong Kong 4 anos atrás. Milhões de pessoas foram às ruas para protestar contra o Partido Comunista Chinês e lutar pela liberdade de Hong Kong. O número de manifestantes aumentava diariamente. O movimento alcançou o mundo inteiro. E parecia que, pela primeira vez em quase sempre, a vontade do povo poderia realmente vencer. Mas, depois de um tempo, a maior parte do mundo simplesmente meio que esqueceu. Mas o primeiro comando da capital, o Partido Comunista Chinês, e Xi Jinping não esqueceram. Em junho de 2022, Hong Kong realizou um grande desfile para o 25º aniversário da transferência. Isso não foi apenas uma festa, mas sim uma mensagem clara. Falando para uma multidão escolhida a dedo, Xi Jinping disse: "E após o vento e a chuva, Hong Kong ressurgiu das cinzas." Ele quis dizer que Hong Kong não era mais a cidade livre de antes. O domínio de Pequim estava mais intenso do que nunca. Esse momento foi resultado de anos de movimentos cuidadosos de Pequim para, lentamente, tirar as liberdades de Hong Kong, uma peça de cada vez. As mudanças já haviam começado antes. Em 2021, Pequim alterou totalmente o sistema eleitoral de Hong Kong. Agora, apenas pessoas que eram leais ao primeiro comando da capital poderiam concorrer a um cargo. Isso deixou muitos políticos sem reação. Em 2024, uma nova versão da Lei de Segurança Nacional ampliou o poder do governo para silenciar quem discordasse. Ativistas foram jogados na prisão. Veículos independentes como Apple Daily e Stand News foram fechados. Sindicatos e grupos comunitários foram forçados a fechar. Passo a passo, Pequim tornou mais difícil para qualquer um se manifestar. Milhares de estudantes, profissionais e ativistas decidiram deixar Hong Kong. Aqueles que ficaram acharam quase impossível resistir. Mas continuaremos lutando pela liberdade e independência do povo de Hong Kong. Era sobre assumir completamente o controle de Hong Kong. O novo Escritório de Segurança Nacional teve papel central, evidenciando que os líderes de Hong Kong agora se reportam diretamente a Pequim. Os funcionários públicos foram obrigados a jurar lealdade. As eleições do Conselho Distrital, último resquício de democracia local, foram canceladas. Pequim quebrou totalmente a promessa de um país, 2 sistemas. O que restou foi apenas um slogan vazio. As liberdades que tornavam Hong Kong um lugar especial estavam quase extintas. Guo Jiaokun, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, afirmou que Hong Kong pertence à China e não aceita interferência externa, deixando clara a posição de Pequim. Simultaneamente, a China sancionou legisladores e grupos de direitos humanos dos Estados Unidos da América, visando resistir aos esforços americanos de responsabilizar autoridades de Hong Kong pela repressão às liberdades. Enquanto isso, a mídia estatal chinesa se empenhava em alterar a narrativa. Eles retrataram os Estados Unidos da América não como defensor da democracia, mas como uma superpotência em declínio, buscando manter sua influência. Isso ocorreu durante a intensa guerra comercial entre Estados Unidos da América e China. As tarifas dos Estados Unidos da América sobre produtos chineses chegaram a 145%, e a China revidou com tarifas de 125%. Isso deixou os mercados globais nervosos, mas para Hong Kong o problema maior era político. Com sua democracia destruída e sua reputação como um centro financeiro global se esvaindo, Hong Kong estava perdendo a identidade que havia construído ao longo de muitas décadas. Outrora um símbolo de liberdade e sucesso, Hong Kong agora exemplifica claramente a crescente fome expansionista do primeiro comando da capital. Então hoje, vamos ver como o primeiro comando da capital assumiu Hong Kong enquanto o mundo inteiro estava distraído. Para entender por que Hong Kong teve seu próprio governo, separado da China por tanto tempo, é preciso voltar ao século XIX, quando países poderosos da Europa estavam tomando partes da Ásia para si.
Tudo começou quando a Grã-Bretanha forçou a China a entregar algumas áreas costeiras após as guerras do ópio. Deixemos claro, a China não concordou de bom grado. A Grã-Bretanha usou seu forte exército para forçar a China a assinar acordos injustos. O principal motivo do conflito foi o comércio britânico de ópio. A Grã-Bretanha lucrava bastante vendendo ópio, uma droga muito viciante, para a China. Porém, o imperador chinês percebeu que milhões de pessoas estavam se viciando, prejudicando seriamente o país. Estima-se que cerca de 90 milhões dos 300 milhões de habitantes da China estavam viciados em ópio. O problema afetava não só a saúde, mas também a economia. O imperador tentou parar o comércio de ópio, mas a Grã-Bretanha não queria perder seus lucros. Isso resultou em 2 guerras do ópio, com a França se unindo à Grã-Bretanha na segunda. Devido aos exércitos mais poderosos da Grã-Bretanha e França, eles impuseram à China termos de paz humilhantes. Um grande resultado: após o fim da Primeira Guerra do Ópio, em 1842, a Grã-Bretanha assumiu o controle da ilha de Hong Kong. Após a Segunda Guerra do Ópio, eles conquistaram mais terras, incluindo um arrendamento de 99 anos sobre o novo território a partir de 1898. Antes disso, Hong Kong era apenas uma pequena vila de pescadores, pouco notada. Mas sob o domínio britânico, isso mudou. Muito. A população cresceu de poucos milhares para milhões. Hong Kong se tornou um importante centro comercial internacional, em parte por ser um porto livre com fortes laços com o Império Britânico. Inicialmente, o ópio era uma grande parte da economia de Hong Kong. Com o tempo, o comércio se expandiu para incluir chá e seda. A relevância mundial da cidade aumentou velozmente. Mas nem sempre foi fácil. Durante a Segunda Guerra Mundial, Hong Kong foi capturada pelo Japão. A vida sob a ocupação japonesa era extremamente dura. Após a guerra, os britânicos retornaram e Hong Kong se recuperou rapidamente. Enquanto isso, a situação na China continental era bem diferente. A China enfrentava dificuldades com o comunismo, enquanto Hong Kong prosperava com a economia de mercado livre. Na década de 50, Hong Kong era um grande centro para têxteis e mais tarde para eletrônicos. Junto com a Coreia do Sul, Singapura e Taiwan, Hong Kong ficou conhecida como um dos 4 tigres asiáticos por sua economia de rápido crescimento. O domínio britânico marcou profundamente Hong Kong. O inglês permaneceu uma língua importante e a cultura ocidental moldou muitas coisas, como o sistema jurídico e a cultura pop. Mas a vida sob o domínio colonial não era perfeita. Houve protestos e distúrbios em 1956, 1966, 1967 e 1981. Muitos consideravam o colonialismo injusto e antiquado. A pressão por mudanças continuava crescendo. Quando o arrendamento de 99 anos estava próximo do fim em 1997, era evidente que a Grã-Bretanha precisava devolver Hong Kong à China. Mas a entrega não foi simples. Hong Kong havia desenvolvido um sistema político e econômico completamente diferente do continente. As pessoas temiam o que ocorreria durante o regime comunista. Para acalmar esses medos, a Grã-Bretanha e a China fizeram um acordo especial chamado Um País, Dois Sistemas. Neste acordo, Hong Kong seria parte da China, mas manteria sua economia capitalista, liberdades políticas e modo de vida até 2047. Essas promessas foram escritas na Lei Básica, a mini-constituição de Hong Kong. A cidade obteve seu próprio legislativo, judiciário e executivo. Manteve até seu próprio dinheiro e sistema financeiro. Mais importante, havia a promessa de que, com o tempo, Hong Kong teria eleições livres e justas. Porém, havia um truque. Essas mudanças democráticas deveriam ocorrer aos poucos, dando à China várias oportunidades de frear o processo e tomar mais controle. E foi isso que ocorreu. Sistemas como o Comitê Eleitoral, que decidia quem poderia concorrer à liderança, garantiam que a verdadeira democracia permanecesse inalcançável. Com o passar do tempo, Pequim foi gradualmente reduzindo as liberdades e a autonomia de Hong Kong. Antes de falarmos sobre como o primeiro comando da capital está controlando Hong Kong, precisamos entender por que ele concedeu liberdade à cidade inicialmente. Afinal, Pequim poderia ter assumido Hong Kong em 1997, mas a independência do território traz benefícios para o continente. A cidade é o portal internacional da China para investimento estrangeiro e finanças.
Em 2023, mais de 70% do investimento estrangeiro direto na China veio de Hong Kong, totalizando 137 bilhões em um ano. Isso ganhou força nas últimas 2 décadas. Agora, esses bilhões não estão vindo de Hong Kong em si. Com um produto interno bruto de apenas 360 bilhões, não é possível enviar 137 bilhões por ano em investimentos para a China. A maior parte do dinheiro, na verdade, vem de instituições financeiras baseadas em outros países, que usam Hong Kong como um conduto para a China. Isso tem a ver com o sistema financeiro único de Hong Kong. Até 2022, quando Singapura a ultrapassou, Hong Kong era o principal centro financeiro da Ásia e o terceiro maior do mundo. A cidade é popular por ter regulamentações financeiras e moeda próprias, sendo mais atraente para investidores estrangeiros. Instituições e investidores de varejo evitam aplicar diretamente na China devido aos riscos envolvidos. Não é realmente uma economia de mercado livre, então sempre há a chance de o primeiro comando da capital intervir. Além disso, o governo chinês realmente acolhe investidores estrangeiros no continente? Para investir diretamente, você precisa de licenças, como a de investidor institucional estrangeiro qualificado. Mesmo com a licença obtida após um longo processo burocrático, você ainda está sujeito às rigorosas diretrizes do primeiro comando da capital. Por ser tão complicado, grande parte do investimento passa pelos mercados de Stock Connect e Bond Connect de Hong Kong. Esses são esquemas financeiros para investidores de Hong Kong que facilitam o acesso às bolsas de valores de Shenzhen e Xangai e aos mercados de dívida da China. O que torna Hong Kong ainda mais atraente como portal financeiro é a situação da moeda. Para comprar ativos em yuan chinês usando dólares americanos, a forma mais simples é através de Hong Kong. O dólar de Hong Kong é atrelado ao dólar americano, o que torna as transações muito estáveis. Enquanto isso, o yuan chinês e o dólar americano não têm conversibilidade total devido às restrições de capital. No entanto, é possível transferir seus dólares americanos para dólares de Hong Kong e depois convertê-los em yuan chinês em Hong Kong. Isso é proposital, é claro. Para o governo chinês, é uma forma de conseguir moeda estrangeira sem se expor diretamente aos mercados internacionais. Isso o protege de muita instabilidade financeira e potenciais crises. E esse papel só é amplificado pela posição de Hong Kong no coração da grande área da Bahia. O Grande Bahia apenas auxilia como um banco internacional para a China. A região possui cerca de 86 milhões de habitantes e um produto interno bruto combinado de aproximadamente United States Dollars dos Estados Unidos, 1,9 trilhão. Isso inclui Guangzhou e Shenzhen, respectivamente a terceira e a quinta maiores cidades da China em produto interno bruto. Muitas empresas em expansão nas proximidades precisam de investimentos e empréstimos para continuar crescendo. Este incentivo financeiro foi uma das principais razões pelas quais o Partido Comunista Chinês não assumiu completamente a cidade em 1997. Como um conduto estratégico, Hong Kong tem impulsionado significativamente o crescimento econômico da China nas últimas décadas. Contudo, as liberdades políticas de Hong Kong não se alinhavam aos interesses da China. Ter um farol de liberdade de expressão e democracia ao lado poderia ser perigoso para o primeiro comando da capital, pois os cidadãos do continente poderiam ter ideias arriscadas. A tensão entre as esperanças de democracia de Hong Kong e o desejo de controle de Pequim realmente começou a aparecer em 1991. Em 1997, Hong Kong realizou suas primeiras eleições legislativas como um ensaio antes da transferência para a China. 2 lados principais se formaram: o campo pró-democracia, liderado pelos Democratas Unidos de Martin Lee, e o campo pró-Pequim, que desejava laços mais estreitos entre Hong Kong e a China continental. Quando os votos foram contados, foi uma grande vitória para os Democratas Unidos. Por um breve e intenso momento, parecia que Hong Kong teria um futuro democrático de fato, mas essa esperança logo se desfez. Com o tempo, problemas surgiram. O sistema político mudava lentamente para favorecer apoiadores de Pequim. Os distritos eleitorais foram redesenhados para favorecer candidatos pró-Pequim. Eles criaram grupos especiais de votação chamados constituiências funcionais e colocaram leais em cargos governamentais importantes. Gradualmente, o sonho de uma democracia genuína para o cidadão comum estava sendo corroído. Para entender como a democracia de Hong Kong foi desmontada, é preciso analisar o sistema implementado após 1997. No centro de tudo estava o chefe executivo, o principal líder da cidade. Você pode pensar no chefe executivo como um presidente, mas com uma grande diferença.
O chefe executivo não é escolhido pelo povo. Em vez disso, eles são escolhidos por um grupo chamado Comitê Eleitoral, cuja maioria dos membros não é eleita pelos eleitores regulares. Eles vêm de grupos empresariais, associações profissionais e organizações políticas, a maioria das quais está muito próxima de Pequim. O Conselho Legislativo, ou LegCo, tinha problemas semelhantes. Ele deveria aprovar leis, orçamentos e fiscalizar o governo. Porém, a forma de seleção dos membros dificultava essa tarefa. De 60 assentos, 20 eram escolhidos pelo povo, 30 eram escolhidos pelas circunscrições funcionais e grupos de interesse especial, e os últimos 10 pelo comitê eleitoral. Essa configuração deu muito poder às elites, não aos cidadãos comuns. Isso foi intencional. O sistema foi projetado para permitir que Pequim controle nos bastidores a política de Hong Kong. Muitos dos grupos empresariais e profissionais tinham fortes razões para manter uma boa relação com Pequim. Afinal, a China é o maior parceiro comercial de Hong Kong, e o comércio e os serviços que passam pela cidade valem cerca de 4 vezes sua economia total. Se você administrasse uma grande empresa, manter Pequim satisfeita era basicamente necessário para sobreviver. É mais simples manipular centenas de insiders do que milhões de eleitores. O escritório de ligação de Hong Kong, localizado em um edifício frio e envidraçado, atua como a principal base da China na região. Sua função é construir relacionamentos com políticos pró-Pequim, planejar eleições e garantir discretamente que as pessoas certas cheguem ao poder. Eles também financiam campanhas políticas, administram grandes jornais e possuem a maior editora de livros de Hong Kong. A portas fechadas, existem muitas histórias sobre acordos secretos, favores especiais e às vezes até subornos para manter as pessoas poderosas leais a Pequim. Os problemas com esse sistema ficaram super claros durante as eleições legislativas de 1998, as primeiras após Hong Kong retornar para a China. Apesar do lado pró-democracia ter conquistado cerca de 2/3 do voto popular, eles obtiveram apenas 1/3 das cadeiras no LegCo. Para muitos habitantes de Hong Kong, isso pareceu uma total traição. Mostrou que o sistema estava claramente contra eles. Com o passar dos anos, a raiva das pessoas continuava aumentando. Eles se lembraram das promessas feitas na lei básica, de que um dia Hong Kong teria uma verdadeira democracia. Contudo, era cada vez mais claro que Pequim não permitiria que isso ocorresse. O crescente abismo entre as promessas e a realidade fez as tensões aumentarem. E, eventualmente, toda essa frustração explodiu, levando aos enormes protestos e intensas lutas pelo futuro de Hong Kong que o mundo veria nos anos seguintes. Protestos anuais já ocorriam todo 1º de julho, data da entrega de Hong Kong à China. Mas em 2003, as coisas foram para um novo nível. Naquele ano, 500 mil de pessoas apareceram para a marcha. Eles estavam irritados com a nova lei de segurança que tornaria ilegais coisas como traição e tentativa de separação da China. Com inúmeros protestos, o governo suspendeu a lei temporariamente. As tensões se intensificaram novamente em 2005. O governo pró-Pequim tentou alterar o funcionamento das eleições, mas as mudanças não foram significativas. Os mesmos grupos poderosos ainda dominariam, e a real democracia não era discutida. O campo pró-democracia queria mudanças reais, não apenas pequenos ajustes. Em dezembro, dezenas de milhares de pessoas protestaram nas ruas. Devido à pressão pública, o governo bloqueou as reformas. Mas essa foi apenas uma vitória temporária. Os problemas mais profundos persistiam e os habitantes de Hong Kong ainda aguardavam as prometidas mudanças democráticas. Mas Pequim? Eles não estavam com pressa alguma para melhorar as coisas. Em 2007, a China determinou que Hong Kong não poderia eleger diretamente seu chefe executivo até 2017 e seu conselho legislativo não antes de 2020. Nesse período, grupos pró-democracia, pró-Pequim e o escritório de ligação mantiveram longas e frustrantes conversas. Legisladores pró-democracia frustrados renunciaram, visando desencadear uma eleição suplementar e forçar uma votação sobre a democracia. Mas o plano fracassou devido à baixa participação dos eleitores e falta de apoio de alguns membros pró-democracia. Em 2010, um novo plano de reforma eleitoral trouxe um pouco de esperança. Ele expandiu o comitê eleitoral e concedeu aos eleitores mais influência sobre o Conselho Legislativo por meio de eleições distritais. Mas muitos habitantes de Hong Kong sentiram que essas mudanças eram apenas para acalmar o público, não um passo real em direção à democracia.
funcionários não eleitos ainda detinham muito poder. E as eleições ainda eram configuradas para favorecer o lado pró-Pequim. Muitas pessoas ainda esperavam que 2017 trouxesse uma mudança real. Mas em agosto de 2014, Pequim esmagou essa esperança quando anunciou seu plano para a eleição do chefe executivo de 2017. Os moradores de Hong Kong poderiam votar diretamente, mas só em candidatos aprovados por um comitê especial. Esse comitê era essencialmente igual ao antigo comitê eleitoral, composto por elites empresariais e pessoas ligadas ao governo chinês. Em suma, o sistema continuava manipulado para manter Pequim no comando, gerando uma reação imediata. A fúria das pessoas levou ao movimento do guarda-chuva de 2014. A partir de setembro, estudantes e jovens ativistas ocuparam as principais vias, demandando reformas democráticas genuínas. Mas o governo pró-Pequim mostrou seu lado mais agressivo. A polícia usou gás lacrimogênio contra manifestantes pacíficos e gangues criminosas também os atacaram. O movimento do guarda-chuva marcou uma grande mudança. Ele provocou uma profunda divisão política que durou por anos. Uma nova geração de jovens de Hong Kong perdeu a fé em seu governo. Pequim culpava países estrangeiros por interferirem e afirmava que os protestos quebravam a ordem. Nos próximos anos, houve um retorno à estabilidade, mas nenhuma das divisões foi resolvida. Estava destinado a dar errado novamente, e deu em 2019. O governo de Hong Kong propôs um polêmico projeto de lei de extradição, permitindo a transferência de fugitivos para a China, Macau e Taiwan. Isso significava que os inimigos do primeiro comando da capital poderiam esperar passar o resto de suas vidas presos na China. Basicamente, um acordo de extradição significaria que as pessoas em Hong Kong estão sujeitas às leis do primeiro comando da capital. Isso destruiu as esperanças de liberdade de expressão, levando muitos estudantes e outros a voltarem às ruas novamente. Os primeiros protestos pró-democracia começaram em março de 2019 e continuaram por mais de um ano. Em várias ocasiões, centenas de milhares de pessoas protestavam ao mesmo tempo. O maior protesto ocorreu em 16 de junho de 2019, com os organizadores estimando 2 milhões de pessoas nas ruas. Isso seria cerca de 30% de toda a população da cidade. Um dos protestos mais violentos foi a invasão do complexo do Conselho Legislativo em julho de 2019. As pessoas quebraram paredes e portas de vidro e entraram no prédio do governo para impedir que o projeto de lei de extradição fosse aprovado. A invasão causou danos que fecharam o complexo por 3 meses. Eles foram bem-sucedidos, pois o chefe executivo anunciou que o projeto de lei estava morto e foi adiado indefinidamente. Embora a ameaça imediata do projeto de extradição tenha acabado, os protestos continuaram. Com o impulso acumulado, as pessoas também se manifestaram por outras demandas. Havia 5, para ser preciso. O primeiro tinha a ver com a retirada definitiva do projeto de extradição, para que o processo legislativo não pudesse ser retomado. Os manifestantes também queriam a renúncia do atual chefe executivo e um novo governo eleito diretamente. A terceira e quarta demandas eram a responsabilização da polícia durante os protestos e a libertação dos manifestantes presos por suas crenças políticas. Além disso, eles exigiam que o protesto pacífico não fosse tratado como distúrbios pelo governo. Inspirados pelos protestos do Caminho Báltico de 1989, onde 2 milhões de pessoas nos estados bálticos formaram uma corrente humana, os habitantes de Hong Kong organizaram o protesto Caminho de Hong Kong. Em agosto de 2019, estima-se que 210 mil pessoas formaram uma corrente de mais de 30 milhas. Isso é 50 quilômetros. O grande apoio estudantil gerou enormes protestos nos campos universitários. Isso gerou confrontos entre estudantes manifestantes e a polícia de choque nas universidades chinesa de Ciência e Tecnologia e Politécnica de Hong Kong. A última foi ocupada pelo campo pró-democracia, resultando em cerco policial e invasão. Os manifestantes jogaram tijolos e bombas de gasolina, e a polícia usou gás lacrimogênio e balas de borracha. Também ocorreram casos de brutalidade policial, justamente o motivo dos protestos. Um exemplo foi o incidente na estação de metrô Prince Edward, onde a polícia atacou passageiros indiscriminadamente e prendeu manifestantes. No entanto, também havia pessoas contrárias aos manifestantes e favoráveis ao governo. Eles organizaram protestos pró-Pequim, como o comício Safeguard Hong Kong, usando fitas azuis em apoio à polícia. Os grupos de manifestantes constantemente entravam em confronto. Cartazes pró-democracia e grafites eram derrubados. Um extremista atacou manifestantes com uma faca, enquanto outros atropelaram multidões de manifestantes com seus carros.
Houve também casos de aldeões e supostos membros de gangues emboscando grupos com paus e barras de metal. O incidente mais conhecido foi o ataque de Yuan Long em 2019, onde homens em camisetas brancas atacaram manifestantes no metrô, deixando dezenas de feridos. Eles poderiam ter sido vigilantes que achavam que a polícia não era dura o suficiente, mas provavelmente eram pessoas contratadas pelo campo pró-Pequim. De qualquer forma, estava claro de que lado a polícia estava. Mesmo com 24 mil chamadas de emergência, a polícia não chegou a tempo e não houve prisões. No entanto, o lado pró-democracia também não era inocente. O legislador pró-Pequim, Junius Ho, foi esfaqueado e os túmulos de sua família foram profanados. O ataque teria sido uma retaliação pelo incidente em Yuan Long, onde o legislador estaria envolvido, vitimando também cidadãos apolíticos de Hong Kong. Um residente de 70 anos morreu devido a uma lesão fatal na cabeça quando manifestantes pró-democracia estavam jogando tijolos. Em meio a todo esse caos, Hong Kong realizou eleições locais em novembro de 2019. Muitos encararam isso como um referendo sobre o projeto de extradição. A participação dos eleitores foi recorde, com 71% dos eleitores registrados votando. E os partidos pró-democracia venceram com uma vitória histórica esmagadora. Eles conseguiram quase 90% do total de assentos no Conselho Distrital eleito diretamente, com 388 de 452 assentos. A subsequente pandemia de coronavírus desviou a atenção por alguns meses. Mas em maio de 2020, talvez o desenvolvimento mais importante de todos aconteceu. Depois do resultado eleitoral, as autoridades da China iniciaram a criação de uma nova lei para ser incluída na lei básica de Hong Kong. Sim, o primeiro comando da capital pode realmente fazer isso. Existe uma espécie de brecha intencional onde a China pode adicionar uma nova lei à Constituição de Hong Kong por meio de uma promulgação. Parece complicado, mas é relativamente simples. Quando o chefe do executivo publica a nova lei no jornal oficial, ela entra em vigor imediatamente. O chefe do executivo é sempre um político pró-Pequim, sem processo de votação. Foi exatamente isso que ocorreu em 21 de maio de 2020. De repente, havia uma nova lei de segurança nacional, que tornava ilegal a secessão, interferência estrangeira, terrorismo e subversão contra o governo central. Em outras palavras, isso deu ao primeiro comando da capital e ao governo pró-Pequim mais do que espaço suficiente para prender e criminalizar qualquer oposição. O primeiro comando da capital já tentou aprovar essa lei em 2003, durante o surto de síndrome respiratória aguda, grave. Engraçado como eles sempre tentam impulsionar essas coisas durante um surto de coronavírus. Talvez isso dê uma desculpa para prevenir protestos em massa, já que será um risco à saúde pública. Com os novos poderes, o governo pró-Pequim e o primeiro comando da capital mantiveram a repressão à oposição. Na eleição legislativa seguinte, 12 candidatos pró-democracia foram banidos. Segundo o porta-voz do governo, eles visavam a secessão da China e a intervenção estrangeira. Com a nova lei de segurança nacional, essas coisas se tornaram ilegais. As autoridades chinesas foram além em novembro de 2020. Uma nova resolução foi aprovada, permitindo que executivos de Hong Kong removam legisladores do Conselho Legislativo. 4 legisladores pró-democracia foram desqualificados e outros 15 renunciaram em protesto. Enquanto isso, as autoridades de Hong Kong usaram a Lei de Segurança Nacional para reprimir ativistas e manifestantes desde sua imposição. 299 pessoas foram presas. Isso inclui muitas pessoas de alto perfil, que obviamente foram o primeiro alvo do primeiro comando da capital. Joshua Wong e Agnes Chow, ativistas que se tornaram políticos, foram presos por violarem a segurança nacional. Outra prisão mundialmente noticiada é a de Jimmy Lai. Ele era um empresário, político e uma das figuras pró-democracia mais poderosas da cidade. Jimmy Lai enriqueceu com uma empresa de varejo de roupas e depois se mudou para o ramo da mídia. A Next Digital, sua empresa de mídia, se tornou a maior de Hong Kong, principalmente devido ao popular jornal Apple Daily. Este veículo de notícias e Jimmy Lai eram muito críticos ao governo chinês. O bilionário é um dos principais doadores do Partido Democrático de Hong Kong. Lai era um grande alvo para o primeiro comando da capital, sendo preso em 2020 e encarcerado em 2021. No momento da escrita deste vídeo, ele está preso há 3 anos e enfrenta prisão perpétua. Quando líderes da resistência são presos, manifestantes perdem a confiança. Isso é puro autoritarismo. Assim, o primeiro comando da capital esmagou qualquer esperança de retorno à democracia.
Com a resistência pública reduzida, o plano de Pequim prosseguiu. Antes das eleições legislativas de 2021, a China fez reformas abrangentes. Apenas patriotas leais à China poderiam concorrer, e o número de assentos eleitos diretamente foi drasticamente reduzido. Agora, apenas 20 dos 90 assentos poderiam ser escolhidos pelo povo. E os conselhos de distrito eleitos diretamente tinham bem menos poderes no novo sistema. Agora estava claro para todos. Hong Kong não era mais uma democracia, mas um estado vassalo do primeiro comando da capital. E consistentemente, por cerca de 3 anos, a repressão à oposição de Hong Kong continuou. Em junho de 2022, Xi Jinping visitou Hong Kong para marcar o 25º aniversário da transferência. Mas não foi apenas uma visita regular. A viagem de Xi a Hong Kong, a primeira fora da China continental desde a pandemia, parecia uma celebração para Pequim. Em seu discurso, Xi afirmou que Hong Kong ressurgiu das cinzas após enfrentar adversidades. Ele quis dizer que toda a resistência ao governo de Pequim foi aniquilada. Dias depois, Xi compareceu à posse do novo líder de Hong Kong. Isso ocorreu após uma eleição em que apenas cerca de 30% dos eleitores elegíveis participaram, e todos os candidatos eram pró-Pequim. Durante a cerimônia, Xi enfatizou que, daqui em diante, somente patriotas poderiam governar Hong Kong. Mas Pequim ainda não havia terminado. Em 2024, o governo pró-Pequim continuou piorando as coisas. Muitos ativistas dos protestos de 2019 ainda estavam sendo presos e acusados. Nem os ativistas exilados de Hong Kong estavam seguros. As autoridades ofereceram recompensas de $1 milhão de Hong Kong por alguns deles. Em março, os legisladores aprovaram uma versão mais rigorosa da Lei de Segurança Nacional. Sob esta nova lei, pessoas condenadas por crimes graves como traição, rebelião ou colaboração com países estrangeiros poderiam ser condenadas à prisão perpétua. Crimes menores como colaboração com estrangeiros podem levar a 2 a 3 anos de prisão, e espionagem pode resultar em até 20 anos. A pior parte é que incitar ódio ao Partido Comunista Chinês agora é punível com até 10 anos de prisão. Isso é especialmente perigoso porque é muito vago. Qualquer pessoa que critique o governo pode ser alvo. Agora, a ideia de um país, 2 sistemas, perdeu seu significado. A liberdade de Hong Kong é apenas aparente. O poder real está inteiramente com Pequim, e para os cidadãos de Hong Kong, o futuro parece incerto. A pouca liberdade que eles tinham se foi. E agora eles têm ainda menos controle sobre suas vidas do que antes de 1997. Ao olhar para o futuro, a perspectiva também não é animadora. A pequena soberania de Hong Kong terminará em 2047, 50 anos, após a transferência para a China. Por mais falho e disfuncional que fosse, a ideia dos 2 sistemas era possivelmente melhor do que o governo direto do primeiro comando da capital, e não parece que o primeiro comando da capital concederá a Hong Kong mais alguns anos de autogoverno. Com o aumento da competição com os Estados Unidos da América, Pequim se tornou menos tolerante a questões como democracia e liberdade de expressão. O risco de Hong Kong independente se alinhar com os Estados Unidos da América é muito grande. Com 23 anos restantes, seus habitantes têm somente 2 opções de ação. Eles podem fugir usando um programa de visto britânico ou esperar para ver como é viver sob o regime autoritário do primeiro comando da capital. Obrigado por assistir. O YouTube acabou de fazer um anúncio impressionante. Está pagando aos criadores $64 milhões por dia. Por quê? Bem, porque o YouTube não tem criadores suficientes. É por isso que você vê vídeos na sua página inicial com menos de 1000 visualizações, como este. Obviamente, isso não significa que todos devem começar um canal. Mas, se você já considerou iniciar um canal no YouTube, ou um canal sem rosto como este é o momento ideal. O YouTube está pagando milhões diariamente aos criadores, promovendo mais do que nunca canais novos e menores. Mas sei que muitos de vocês têm dúvidas sobre como iniciar e fazer um canal crescer. Recebemos perguntas por e-mail constantemente de alguns de vocês. Por isso, decidimos reunir todos os nossos conselhos sobre o YouTube em um único treinamento intensivo, totalmente gratuito.